Fala, meus queridos alunos do terceiro ano, vamos entrar aqui na questão do modernismo, nessa grande fase literária, nesse grande movimento literário que aconteceu aqui no Brasil, o modernismo. E ao falarmos de modernismo, nós temos que falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna em 1922, que foi uma semana que veio para dar uma nova visão, uma nova amplitude, né, sobre as questões das artes, né, empregadas e implantadas aqui no Brasil. Ela veio apresentar essa nova visão e veio para impactar, para mostrar as diferenças, para ser um movimento essencialmente brasileiro e trazer uma diferença na maneira de fazer arte, né, aqui no nosso país. Vários escritores, vários, né, artistas em geral, músicos, pintores, se destacaram durante essa semana que foi realizada, né, no mês de fevereiro, em 1922, no Teatro Municipal em São Paulo, aqui no Brasil. Sem falarmos também das vanguardas europeias que tiveram, né, a sua influência aqui no Brasil, como o cubismo, o futurismo e por aí vai, até mesmo o dadaísmo, que vocês podem pesquisar e ir a fundo nessas questões. Mas vamos falar um pouquinho aqui do modernismo, né, dessas questões todas importantes que o modernismo representou para a sociedade brasileira, né? Deixa eu soltar aqui rapidamente, gravar esse vídeo para vocês, que eu consegui aqui uns slides do Descomplica, para que a gente pudesse falar melhor sobre essa questão do modernismo. Então, meus queridos alunos, acompanhem aí, prestem muita atenção nesse movimento que marcou época aqui no Brasil, tá bom? Um movimento literário que começou em 1922, como vocês podem ver aqui, tem um final incerto, como eu falei no vídeo anterior. Não se sabe, né? Alguns dão o final dele na década de 60, outros na década de 80 e outros acreditam que eles chegam até os dias atuais, num pós-modernismo, tá bom? E a gente precisa entender um pouquinho desse contexto do Brasil, do mundo, do que acontecia aqui na nossa nação, né, enquanto o modernismo ele ia surgindo, ia se desenvolvendo, né? Nós temos a Semana de Arte Moderna, já dita para vocês também, né, na questão do último vídeo, que constrói uma ruptura com os modelos artísticos convencionais, com a tradição. Há uma quebra, há uma ruptura. Vamos para o novo, vamos para o diferente, vamos inovar, vamos criar, trazer uma criatividade maior, porque nós buscamos uma independência cultural. Né? Já tínhamos passado por uma independência política, né? O Brasil estava buscando agora na literatura, nas artes em geral, a sua independência cultural, né? Sair dos ganchos da questão europeia. Primeira fase, conhecida como fase heróica, de 1922 a 1930. Então os estudiosos, né, falam sobre essa primeira fase que busca uma renovação estética, a quebra de padrões artísticos. É por isso que essa primeira fase ela impacta muito a sociedade, muitos escritores, muitos artistas da época, porque vem quebrando muita coisa que estava ligada à questão da tradição. Palavras novas, palavras do cotidiano, né, o uso, né, de expressões ditas pela norma culta como erradas, né? E eles passaram a utilizar essa questão da liberdade formal, a valorização das temáticas cotidianas. Não se buscava mais aqueles temas complexos ou difíceis, mas temas mais ligados ao cotidiano, né? Da população em geral, das pessoas em geral. Existiram vários manifestos modernistas, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o movimento antropófago. Temos escritores como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, os grandes representantes dessa primeira fase, e também a revista Claxon, que é uma revista que faz uma grande diferença nessa época, trazendo as inovações, as propostas, né, todo o conceito dessa primeira fase, do que eles buscavam nessa primeira fase do modernismo. Perfeito? Saindo agora dessa primeira fase, nós entramos nessa segunda fase, que vai de 1930 a 1945. E se você prestou bem atenção às suas aulas de história, você sabe muito bem o que aconteceu nessa época aqui, né? Durante esses anos de 30 a 45, muitas coisas acontecem no Brasil, no contexto histórico brasileiro e no contexto histórico também mundial. Resgata aí na sua mente, na sua cabeça, né? O que aconteceu em 1930 aqui no Brasil, o que estava acontecendo no mundo em 1945, quais são os acontecimentos históricos? Vai aí, ó, Era Vargas, né? Está acontecendo em 1930 o fim da política do café com leite, daquela questão política que os presidentes eram eleitos, né, por políticos, né, de São Paulo e de Minas Gerais, sempre variavam no poder, né, o presidente, um de São Paulo, outro de Minas Gerais, um de São Paulo, outro de Minas Gerais. Nós temos aqui, ó, a Segunda Guerra Mundial em 1945
também. Então, momentos marcantes, momentos pesados, né, no contexto histórico brasileiro e no contexto mundial estava acontecendo nessa segunda fase do modernismo brasileiro. Então, essa geração de 30, né, ela vai ter preocupações políticas sociais. Claro, era o que estava sendo tratado naquele momento, o mundo estava mudando, o Brasil estava se transformando, muita coisa acontecendo. Então, ele vai focalizar no Nordeste, os problemas sociais acontecidos, principalmente no Nordeste. Nós temos grandes nomes como Graciliano Ramos, Jorge Amado, e na poesia, nos poemas, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles. Grandes nomes fizeram parte dessa segunda geração modernista, a segunda fase do modernismo brasileiro, né? Então você pode ver tantos livros criados falando sobre o Nordeste a respeito, né, do próprio Graciliano Ramos. Perfeito? A gente vai falar mais sobre isso aí na terceira fase, né, conhecida como pós-modernismo, né, uma terceira fase, alguns creem que para por aí e que chega até os dias de hoje, dessa nossa questão do modernismo aqui no Brasil. Nós vamos ver a data em que nós pegamos essa terceira fase aqui do modernismo aqui no Brasil. Perfeito? Que vai de 1945, alguns acreditam que ela fecha em 1980, e nós temos a pluralidade de formas estéticas e experimentalismo linguístico, ou seja, formas estéticas, visuais diferenciadas, mudadas, inovadoras vão surgindo. É o fim do Estado Novo da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria. Na década de 80 se dá o início dessa questão da Guerra Fria, chamada essa terceira fase de geração de 45, formalista, busca a formalidade novamente, busca resgatar a formalidade na linguagem, coisa que estavam combatendo na primeira fase lá. E nós temos esse grande homem, esse grande poeta chamado João Cabral de Melo Neto, com a sua poesia substantivada. Temos Guimarães Rosa, com as prosas poéticas, apresentando o sertão é o seu mundo, e apresentando o sertão ao mundo, e grande Clarice Lispector, mergulho profundo, subjetivo no interior de cada indivíduo, no interior de cada ser. Se você quer entender os questionamentos profundos e angústias da alma e do ser de cada humano, leia Clarice Lispector. E aqui nós temos um pouquinho desse grande movimento literário chamado modernismo. Tá bom, pessoal? Vou dar uma pausa aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho disso aqui, para que a gente possa se aprofundar mais à frente. Tá bom? Um grande abraço e tio Mimi tá aí com vocês.